Muito bem, seja muito bem-vindo ao podcast Síndico Mais Gestão, nosso espaço de troca de conhecimento sobre administração condominial. Estamos hoje aqui com uma convidada super especial, Ana Duarte, gerente de propriedades. Vamos falar um pouquinho sobre como ela fez essa gestão de propriedades, como ela fez a sua carreira nessa área e como que vocês podem se inspirar na história da Ana e na gestão que a Ana produz para os clientes, para o trabalho dela. Vamos chamar a vinheta. Vamos lá. Ana Duarte, muito boa tarde. Como vai? Tudo bem? Boa tarde, estou ótima, muito obrigada. E você? Bacana demais. Ana, pessoal, nós estamos aqui hoje com a Ana Duarte, que ela é graduada em administração, com ênfase em processos gerenciais, pós-graduada em controladoria e finanças. Ela tem múltiplos conhecimentos, né, Ana, com visão administrativa global em processos, gestão financeira, trabalha com serviços de propriedade, né, como gerente de propriedades ou property management, facilities, e está na área há quase 20 anos, né? Vamos Ótimo. deixar assim, que é para ficar mais leve. Muito obrigado, que eu perdi a minha colinha aqui. E para bater um papo com a Ana, nós estamos com os nossos convidados de sempre aqui, Sérgio Rocha, CEO da Rocha Serviços. Olá, pessoal. Boa tarde, Ana. Prazer ter você aqui conosco. Boa tarde, Sérgio. Prazer é meu. E também com o Albélio Dias, também gerente de propriedades, síndico profissional, palestrante há 30 e poucos anos, né, Albélio? Olha, um pouquinho. Vou falar só um pouquinho também. E também está aqui conosco hoje para fazer essa interação junto com a experiência da Ana. Obrigado, Bruno. Sempre um prazer estar aqui. E hoje com a Ana, melhor ainda. Muito obrigado. Maravilha. Ana, para a gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, assim, um pouquinho da sua trajetória profissional, mas principalmente o que te inspirou a ir para essa área, quais foram as suas influências, aonde que você viu essa oportunidade e como que você se identificou com essa área de propriedades, essa área condominial de gestão. Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso aí. Como a maioria das pessoas que entram na área de gestão de propriedades e facilities, não foi uma coisa planejada, né? Você vai fazendo as coisas e, de repente, quando você vê, você tá lá apaixonado pelo que faz, como é o meu caso. Eu comecei com facilities há muitos anos atrás, há mais de 15 anos, né? Quando eu nem sabia que era facilities o que eu fazia. E aí, num determinado momento, eu comecei como facilities num clube de São Paulo, e quando eu saí desse clube, eu fui para uma administradora. E aí, lá, eu comecei a fazer a gestão de propriedades e a identificar que o que eu fazia antes, né, com outro nome, era a gestão. E assim, respondendo de uma forma breve, o que me fez apaixonar por essa área, porque eu sou apaixonada pelo que eu faço, não tem rotina. Todos os dias, né? Todos os dias, e o Alberto sabe bem disso, porque está na área há tanto tempo quanto eu, ou até mais, não tem rotina no que nós fazemos. Nós, de teimosos que somos, né, e por força do hábito e para ter um planejamento, você todos os dias organiza a sua agenda com as reuniões, as atividades que precisam ser desempenhadas naquele dia. Mas isso não significa que você vai fazer só o que foi planejado, porque entre uma reunião e outra acontece várias coisas na operação, entra uma reunião que não estava planejada, mas que não pode ser recusada, e aí o seu dia vai acontecendo. E isso, para mim, enquanto pessoa, é maravilhoso, é gratificante, sabe? Porque a cada momento eu estou falando de um assunto novo, de uma coisa diferente. Então não tem rotina na minha área.
E isso, para mim, é o que me apaixona. Interessante, né? O desafio da falta de rotina se transformou numa paixão aí pro seu dia a dia, né? Bacana. E eu vou emendar com uma outra pergunta, que aí Sérgio e Aubélio entram comentando aí também, para você, né? E para quem não está familiarizado, o que é exatamente o gerenciamento de propriedades? Tem alguma... e por que ele é tão importante assim para o setor imobiliário na sua visão? Bom, para mim, o gerenciamento de propriedades, a gestão, ela é o coração do que acontece. Sem a gestão, não existe propriedade, ouso dizer. Por quê? Porque os condomínios, embora eles não tenham essa figura, né, de empresa, né, o condomínio ele não é uma empresa, ele não tem esse papel, mas ele tem todas as áreas de uma empresa. Ele tem, daí a minha busca por aperfeiçoamento na parte de gestão financeira, porque você tem a gestão financeira, você tem impostos, você tem a parte administrativa em si, com a gestão de documentos, né, que são extremamente necessários. Sem essa documentação, você não consegue fazer com que os teus investidores tenham um resultado, porque normalmente, né, tirando a parte de gestão residencial, que na maioria dos casos, né, cada pessoa é proprietária de uma ou mais unidades, mas nunca de todo nunca não, né? Nunca é muito forte, mas não é habitual que tenha um único proprietário para todo o prédio, para todo aquele complexo. No mais, você tem que, no corporativo, você tem vários investidores. Muitas vezes investidores internacionais que buscam ali uma rentabilidade. E ter a documentação em ordem, a gestão financeira muito bem controlada, né, a operação de acordo com o que você planejou, isso faz total diferença. É por isso que eu digo que sem gestão fica bem difícil você conseguir levar uma propriedade, ter a vida dessa propriedade de uma forma saudável, né? Fazer com que ela seja rentável, né? Seja um bom investimento para os investidores. Legal demais. O Aubélio concorda comigo, né? Não, eu concordo. A gente falou exatamente sobre isso, né, Aubélio, nos últimos episódios que nós gravamos, Ana, sobre essa questão desse retorno sobre investimento mesmo, sobre os interesses diversos aí dos stakeholders que tem em cada condomínio, né? Então você tem investidor, Exato. Você tem proprietário, você tem, enfim, quem tá só ali como passatempo, uma temporada, enfim. Então, assim, a gente comentou muito sobre isso e a gente falou também que a gestão, do gestor de propriedades ou do síndico, ela vem muito para poder canalizar esses interesses em algo comum, né? Fazer com que tudo funcione dentro do interesse de cada um. Então isso é realmente muito importante. Mas eu queria te fazer uma pergunta também, porque você começou falando da sua paixão por essa falta de rotina, né? Por esse dinamismo que tem na gestão de propriedades, e eu também trabalho com facilities, eu tô na vida de condomínio há mais de 20 anos, e gosto muito disso também. Isso, apesar de, como um gestor, eu tenho um pouco de dificuldade, porque a gente não consegue, às vezes se frustra, porque não consegue executar o que você está planejado. Mas isso é muito. Esse dinamismo realmente ele é muito interessante, porque te leva a abrir sua cabeça para várias frentes distintas. Enfim, você consegue aprender muito mais no longo prazo. E a gente brinca muito aqui, brinca de maneira séria, obviamente, que a gente quer que o gestor, né, que o síndico, o gestor não seja uma pessoa de operação. Porque senão não consegue fazer gestão 100%, né? Como que você consegue lidar com isso, com essa questão de operação junto com gestão, né? Porque é claro que a operação ela tem toda uma parte de gestão envolvida, mas quanto mais operação você faz, menos planejamento você executa, né? Então, assim, Exato. Como que você consegue planejar isso no seu dia a dia?
É óbvio que você tem equipe, que você tem pessoas que conseguem desenvolver, mas o síndico, de forma geral, o gestor de propriedade, ele tem que estar na ponta, né? Ele tem que estar ali na frente, entendendo como as coisas funcionam, vendo como funciona. Então, como que você consegue casar isso? Dá um spoiler aí pro pessoal. Você estava falando aí e eu me recordei de uma frase, né, de uma das pessoas, da minha atual líder, na verdade. Ela diz o seguinte, que nós somos especialistas em ser generalistas, né? Então, eu acho que é uma frase muito oportuna, porque hoje, por exemplo, eu ocupo uma posição estratégica, eu sou líder de mercado, né, para a região que eu atuo, e em alguns momentos eu tenho que olhar como operação, né, porque faz parte disso, e ir lá com as pessoas com os meus líderes, né, de cada um dos nossos ativos e ajudá-los a tomar uma decisão para um determinado assunto da operação em si. Mas, ao mesmo tempo, ela não é só uma decisão operacional, porque ela também vai impactar no resultado estratégico. E aí, tudo muito, embora respondendo a tua pergunta, hoje eu entendo que está tudo muito conectado, sabe? Porque quando você pensa por exemplo, os nossos ativos, eles são todos locados, né? Tá? E graças a Deus temos 100% de ocupação. E tudo que você faz, né? Quase que 100% das nossas ações, elas interferem diretamente nesse resultado. Porque a gente está falando de grandes companhias, né, de grandes indústrias aqui na região que eu atuo, e essas pessoas, essas empresas, né, essas pessoas que representam essas empresas precisam de segurança, e ao mesmo tempo você precisa ter um bom relacionamento com elas, e essa é uma das questões estratégicas, né? Você manter um relacionamento, você dizer não muitas vezes, porque você precisa dizer não. Mas como é que você vai dizer esse não? Né? Colocar essa negativa, sempre trazendo alguma outra alternativa para que essas pessoas não se sintam mal, a ponto de querer... Né? Exato, de se sentirem preteridos ou de se sentirem menos importantes, porque aí a gente já entra na questão do ego, né? Cada um de nós quer sempre ser o mais importante possível e o mais ouvido e ter ali as suas questões tratadas de forma muito importante. Mas num condomínio, você não pode... atender o pedido de se isso vai contra o pedido dos demais, entende? Não sei se eu estou conseguindo ser clara. Claríssima. Mas eu acho que a grande estratégia é você equilibrar esses dois momentos. A operação, a tua decisão operacional, ela não pode interferir na tua estratégia de mercado, né? Por exemplo, se você quer alugar o seu objetivo, você está com uma baixa ocupação e você quer ir para 100% de ocupação, você não pode, a tua decisão operacional, ela não pode ir contra essa estratégia. E um dos grandes pilares é custo, né? Todo mundo quer a melhor qualidade de serviço possível, as melhores comodidades, a melhor experiência. Mas eu ouso dizer que quase 100% dessas pessoas não querem um custo compatível com isso. Então, você precisa encontrar ali o ponto de equilíbrio. É o meio termo, né, de tudo. Nesse momento, né? O Bélio, como síndico, sabe bem disso. Ana, obrigado aí pelas respostas, mas eu queria te colocar aqui um ponto que a gente falou aqui de gestão, de operação, de estratégia, por exemplo. Mas eu acho que tem uma palavrinha aí que sem ela nada disso aqui que a gente falou faz sentido, que são os processos. Então, como que dentro dessa estrutura,
né, que você está hoje, né, com esses resultados que você tem que dar, né, que você tem uma confluência de investidores, etc. Sim. Como que vocês trabalham esses processos, né? Quer dizer, como que é comunicado isso? Porque tem outro problema no processo, que é a comunicação. Se a comunicação já fosse boa o suficiente, o processo já dava já melhorava aí uns 80%. Como que vocês trabalham isso no dia a dia, para que a operação flua? Nós temos, eu trabalho para uma companhia americana hoje, e nós temos processos muito claros, né? Então, mas isso não significa que os processos são 100% sempre, né? Como você disse, o grande problema é a comunicação, porque entra a interpretação. Eu posso ler o mesmo texto, interpretar de uma forma e você de outra, né? E o Sérgio de uma terceira maneira que nós dois não conseguimos entender. Então, eu diria que o processo, ele vem com uma outra palavra, que é controle, né? Você precisa delegar, mas você não pode, você tem que conferir, você tem que voltar lá e ter certeza de que o processo foi seguido, né? De que tudo que estava ali foi feito, porque nós lidamos com pessoas, né? E as pessoas, ao longo do dia, né, elas vão tentando encontrar alternativas para facilitar e para viabilizar, muitas vezes, os problemas da operação. E se a gente não estiver muito atento, né, você acaba fugindo do processo. Legal. Então, além do processo, tem que ter controle. Completo. E eu acho que, assim, como você trabalha para uma empresa americana, você falou, né? Essa empresa deve exigir alguns indicadores de vocês, provavelmente. Né? Explica um pouquinho para o pessoal como que é ser uma gerente de propriedades trabalhando para um grupo grande, para um grupo de fora, enfim. Como que esse trabalho é desenvolvido? Bom, eu vou citar 2 indicadores aqui, né? Básicos, mas muito importantes. O primeiro deles é o nível de ocupação de cada ativo, né? Como todo investidor, a nossa principal prioridade é ter 100% de ocupação, porque isso, né, reflete automaticamente na rentabilidade que nós vamos oferecer a cada um dos investidores que estão conosco. Para manter 100% de ocupação, eu preciso entregar uma boa operação. Perfeitamente. E como é que eu vou medindo isso? Eu tenho pesquisas semestrais que medem o grau de satisfação dos meus locatários. Né? Eu vou dizendo, eu faço uma série de perguntas, né? Abro alguns campos para comentários, mas basicamente eu consigo medir o quão satisfeito eles estão com a minha equipe de gestão. O que eles gostam, o que eles pensam CSAT, né? dos serviços, de manutenção, de segurança, Legal. Né? O que eles acham das comodidades e da experiência que nós estamos oferecendo. Então, para nós, isso são indicadores muito claros se nós estamos indo na direção certa ou não. E com esses indicadores e com todo esse instrumento, né, de processos e gestão que vocês têm na mão, você consegue entender que existe uma valorização da propriedade em si também? Porque quando a gente tem um empreendimento bem administrado, a gente consegue ter taxas de retorno muito mais eficientes sobre ele, para todo mundo, né? Você consegue entender que o empreendimento que você administra, ele sobressai na região em valor de metro quadrado, em entrega de serviços, em segurança, enfim. Você consegue ver isso claramente com uma gestão mais eficiente? Uma coisa muito clara para nós é o quanto os nossos locatários valorizam nós termos toda a parte de documentação, especialmente documentação legal, toda em ordem.
E isso quer dizer, vou dar um exemplo, o AVCB, né? Ele é um documento extremamente importante, não só para nós, mas para todos os nossos locatários, né? Porque isso também interfere na questão do seguro, né? Se eu não tiver com a AVCB em ordem, eu não vou ter, eu vou estar de uma forma, vou me apresentar de uma forma fragilizada para as seguradoras. E numa eventual necessidade, o risco de não ter o seguro garantido é gigante. Então, toda a nossa documentação está sempre muito em ordem, está sempre em dia. Isso, por outro lado, agrega valor à nossa gestão, né? Por estar dessa forma, eu posso ter um valor de mercado maior do que os meus concorrentes. Ana, queria aproveitar um pouco da pergunta do Sérgio, porque aqui a gente tem muita preocupação com a gestão, com a operação, mas também com as ferramentas de gestão, né? Que geralmente a gente vai na administração, traz alguma dessas ferramentas para a gestão. Você utiliza alguma, por exemplo, que você queira compartilhar, por exemplo, se usa um ciclo PDCA, se usa matriz Gucci, quais ferramentas assim vocês utilizam e qual dessas vocês fazem mais uso frequente assim no dia a dia? No dia a dia a gente usa muito o PDCA, né, que ele vem muito de encontro ao que eu falei anteriormente. Nós temos os nossos processos, né, eles têm um ciclo, mas a gente está sempre acompanhando, verificando de que forma esses processos eles podem ser melhorados, né, porque como todo processo, a gestão ela é um elemento vivo, né, como os processos também. Você não pode estabelecer um processo vamos falar de pagamento de contas há 10 anos e caminhar com o mesmo processo indefinidamente, porque a tecnologia vai se atualizar, né, as pessoas vão mudar, novas ferramentas vão aparecer, enfim. Então você precisa estar sempre se atualizando. E, a meu ver, o PDCA, ele oferece essa plasticidade, né? A gente está sempre conseguindo adequar, não fugindo do procedimento, mas deixar esse procedimento sempre muito atualizado. Tá, eu só queria, eu lembrei uma pergunta de uma fala que você falou, né, com relação ao controle relacionado aos processos, né? Porque o ser humano, ele é fantástico no aspecto dessa capacidade dele de improvisar, às vezes, ou criar para que o processo funcione de uma forma que ele acha mais conveniente. O brasileiro, então, nem se fala, né? Assim, a facilidade que ele tem de burlar o processo é absurda. Você tem algum caso interessante, assim, que queira compartilhar, assim, como diz o mineiro aqui, um caos? Olha, a gente está sempre tentando, né, evitar esses processos aí, essas coisas de... Eu tenho um caso interessante e mais de operação, assim, há uns anos atrás eu estava fazendo a gestão de um dos grandes empreendimentos em São Paulo, que você inclusive teve a oportunidade, foi lá que nos conhecemos pessoalmente, e aí lá nós tínhamos, né, que agora eu não tenho mais, ainda falo temos, uma equipe de segurança muito grande, e aí é meio que uma regra não escrita que a cada 2, 3 horas, essas pessoas da segurança têm ali um intervalo de 15 minutos para ir ao toalete, para tomar um café, uma água, enfim. E sempre que o meu gestor de segurança, o meu coordenador de segurança saía de férias, eu assumia a posição, né? Que é também comum na parte de sindicância, de gestão. Quando falta alguém, né? Falta alguém no seu time, quem é que assume? Você.
Por isso você precisa conhecer todas as áreas. E aí, quando ele saía de férias, ou enfim, estava ausente por algum motivo, eu ficava com a responsabilidade. E aí, um dia, e é um empreendimento muito grande, eu saí para fazer uma ronda, passei e vi que um dos postos, né, a pessoa estava saindo. Aí, ok. Fiz a minha ronda, aproveitei, fui para uma reunião em uma das torres lá, voltei, sei lá, 40 minutos depois, alguma coisa assim. E aí, quando eu volto, eu percebo a pessoa voltando, assim, vagarosamente, olhando, né, aproveitando a vista ali do jardim. E aí eu pensei, né, eu falei, nossa, mas será que tá voltando só agora? Aí eu falei, fui lá, cumprimentei, tudo bem? Eu falei, você tá voltando pro posto agora? Eu fui fazer o intervalo. E eu falei, estranho isso, né? Pensei, né? Voltei, fui lá com o pessoal do monitoramento, falei, como é que funciona o intervalo? Deixa eu ver qual o tempo de intervalo que a equipe de segurança está fazendo. E aí eu descobri que ao invés de 15 minutos, era 30, 35, 40, dependendo. E a justificativa, né? Isso porque tinha um processo claro. A justificativa, não, é porque eu fico num posto do outro lado e eu vou tomar café na Torre X. Então, eu demoro para chegar lá. Então, se o meu intervalo, ele só começa a valer no momento que eu chego lá. Aí eu chego, né, vou tomar café, vou ao toalete, vou conversar com um amigo, não sei o quê, eu faço meu período ali. Aí depois eu volto. Nesse período também não tá valendo. A gente tá lidando com isso, né? A operação é muito isso. O tempo todo, exato. né? Exato. E é um processo claro e simples, né? Se você for pensar, é 15 minutos de intervalo. O que você faz nesses 15 minutos? Você vai até o toalete, você toma um café, enfim, te parece um pouco daquele ambiente que você tem que ficar e monitorar e volta. Mas não, né? Por quê? Por que eu vou ficar 15 minutos? 15 minutos começa a valer no momento que eu chegar lá para tomar o café. Eu dei uma outra interpretação pro tempo, né? Exato. Ana, eu quero aproveitar. É um tempo mais dilatado. Exatamente. O tempo é relativo, né? Eu quero aproveitar que você falou um pouquinho de São Paulo e você teve uma experiência lá no Parque da Cidade, né? E é de lá que eu tava falando. Exatamente. E a gente já discutiu sobre ele aqui, algumas coisas. Inclusive esse mês, agora de agosto, o Parque da Cidade tá na revista Exame. O projeto como um todo, né, tá 100% liberado. Sim. Enfim, agora eles estão acabando de executar o projeto Parque da Cidade. É legal você falar um pouquinho da experiência que você teve lá. Um dos maiores empreendimentos, é um bairro em São Paulo praticamente, né? Sim. Tem certificação, inclusive. Certificação, aliás, multiuso, enfim. Isso, tem uma. Quando eu saí, nós estávamos por certificar, fazer o Neighborhood, que seria o primeiro empreendimento a ter essa certificação na América Latina, né? Que legal. Por conta do tamanho do empreendimento. Que legal. Conta um pouquinho dessa sua experiência lá no Parque da Cidade, assim, como você está vendo, o Parque da Cidade ele é visto muito como o futuro da habitação mesmo, né? Assim, essa questão de tudo num só lugar, de uma cidade dentro de um espaço, da tecnologia que está sendo embarcada dentro do Parque da Cidade, que a gente já tá vendo, né, no dia a dia. Conta um pouquinho pra gente dessa sua experiência lá. Ana, só complementando a pergunta do Sérgio, eu queria te ouvir no seguinte aspecto, mas está dentro do que ele está falando aí, porque é como você está em Manaus agora, e Manaus é sempre visto internacionalmente, né, por essas questões ambientais, etc. Como é que é aí a certificação? Você estava no empreendimento certificado, né? Estava em processo de finalização e agora você está num outro estado que é o coração, o pulmão do mundo, né? Eu só falei como que é essa questão aí da sustentabilidade, da certificação em empreendimentos. Você tá Bom, indo primeiro aí pela pergunta do Sérgio, né? Falando do Parque da Cidade. O Parque da Cidade é um empreendimento que eu tenho um carinho enorme, né?
porque foi um empreendimento que eu vi nascer. Quando eu comecei no Parque da Cidade, tinham 2 das 10 torres. Uma que era a Office, né, que são 36 salas e 36 andares e 614 salas, se não me falha a memória. E nós estávamos no momento de comissionamento da torre, de uma outra torre, a torre do lado, que é a Torre Sucupira, que era uma torre corporativa, né, que tem 28 andares. Então foi um momento, assim, desafiador, mas ao mesmo tempo maravilhoso, porque tinha toda aquela questão com a incorporadora, que naquele momento estava vivendo momentos bem desafiadores, né, com relação a todas as CPIs que estavam acontecendo, a todos os inquéritos e, enfim, todo aquele movimento que tenho certeza que todos aqui acompanharam, né? E do outro lado, esse projeto inovador, maravilhoso, né? Que estava levando para um outro conceito, né? A questão do imobiliário, né? Você estava fazendo com que os investidores de repente começassem a ver que você poderia ter no mesmo local oferecer entretenimento, habitação e trabalho, né, no mesmo espaço. Então foram momentos, quando eu cheguei lá, eu lembro de ter falado com o meu gestor à época, dizendo o seguinte: nossa, eu vi o projeto como um todo, e eu disse assim, nossa, isso aqui vai ser maravilhoso, não vejo a hora de ter tudo isso construído, né, porque eu sou dessas que o novo, o desafio me faz brilhar os olhos. E aí ele disse assim, olha, não sei não, hein, segura aí a expectativa, porque, né, diante de todo o cenário econômico e toda a política que está acontecendo aí, não sei se a gente vai conseguir ver isso aqui concluído. Aí eu falei para ele, vai, tenho certeza que vai. Esse projeto é maravilhoso, é grandioso demais para ficar no papel e ser impedido por essas coisas, né, que não são pequenas, mas que não, a meu ver, naquele momento, embora importantes, não poderiam impedir a evolução do projeto. E aí, de fato, foi acontecendo. Depois do setor, o Parque da Cidade, ele foi concebido em setores, né? Então, tem o setor A, o setor B, o setor C e o D. Né? A gente começou pelo C, que eram essas duas torres que eu mencionei. Na sequência veio o A, que é o shopping, o hotel e mais uma torre corporativa. Tinha o B no meio desses dois. E o D, que eram as 2 torres residenciais. Então, a grande incógnita era, será que nós vamos ter um único empreendimento, mas separados por esses 2 espaços vazios, né? E fico feliz em dizer que não, né? E todos vocês hoje veem que não. Tivemos aí um grande investidor que veio e conseguiu negociar o setor B, que são as 3 torres corporativas que acabaram sendo entregues aí há pouco, e um terceiro ainda, que comprou o espaço, comprou a ideia e o projeto e construiu as 2 torres residenciais, que são maravilhosas. Bacana. Interligando tudo isso, nós temos o parque, né, que são mais de 21 mil metros de área verde, né, proporcionando não apenas a possibilidade de você estar num ambiente verde, mais, eu diria, tranquilizador até para quem está ali no dia a dia, no ambiente corporativo, que a gente sabe que muitas vezes é um tanto estressante, mas a possibilidade de oferecer essas pessoas descer, andar Sim. um pouco pelo parque. É um conceito novo mesmo, né? Exato. É um conceito novo. E, ao mesmo tempo, de oferecer a comodidade de você morar
dentro do seu trabalho, né? Porque você sai de uma torre e vai para outra. Exatamente. Sem precisar utilizar o carro e pegar o trânsito, que a gente sabe que é muito comum em São Paulo. Então, e é um empreendimento extremamente tecnológico, né? Vide aí o processo da Envac, né? Que é o sistema de coleta de resíduos, né, pneumático, que a gente muitas vezes fala que é a vácuo, mas toda a coleta de resíduos do empreendimento, ela é feita de forma subterrânea, né? Cada torre tem as suas portinholas de acesso para esse sistema, onde é possível descartar o resíduo comum, o reciclado, né? E aí cada um vai para é destinado através de uma tubulação específica e vai para o container também específico para ser retirado posteriormente, e isso fica em uma das torres. Então, esse processo de você não ter também pessoas circulando com carrinhos de resíduo dentro do empreendimento, isso também traz um novo conceito, uma nova visão, né? E, em paralelo a tudo isso, nós temos as relações com todos os investidores, porque ali você tem proprietários e investidores, né? Porque muitos já compraram também os empreendimentos, né? Você faz um papel de RI também, né? Exatamente. Sim, agrega. Sim. É síndico, RI, é tudo junto, né? Tudo junto. Só de síndico, o Parque da Cidade tem 11. Olha que legal. Considerando a posição, né? Porque lá, como eu disse, é dividido em setores. Então tem o Master, que era o condomínio geral, que era para onde eu trabalhava, fazia gestão, né? Eu era responsável, a gestora do Master, e aí os subcondomínios, né? E aí o síndico do Master com todos os outros. Então, a cada reunião de sindicância, né, que nós fazíamos quinzenalmente, era praticamente uma assembleia. Porque Exatamente. Cada um trazia ali a necessidade do seu subcondomínio, cada um estava ali defendendo os seus interesses, e cabia a mim trazer todas essas solicitações, conversar com o síndico, né, dizer para ele tudo o que estava acontecendo ali, para que ele pudesse tomar a melhor decisão, e para que essa decisão não soasse como um favorecimento a qualquer um dos investidores envolvidos. Interessante, bacana demais. Com essa relação de síndicos, era uma coisa que eu ia perguntar para você. O gestor de propriedades, ele pode, num contexto menor, né, que nós estamos falando de grandes propriedades, de parques logísticos, né, de investidores internacionais, que é a área que você atua atualmente. Num ambiente menor, condominial, o síndico é o próprio gestor de propriedades, correto? Hoje. Sim, e o que você... Apesar de que a figura existe, né? Por exemplo, hoje, na empresa para quem eu trabalho, nesses 3 ativos, né, nós não temos a figura do síndico, uma figura separada. Então, em algum momento, dependendo da reunião, dependendo do assunto que a gente está tratando, eu estou usando, como a gente diz de maneira informal, eu estou usando o chapéu do síndico, ou o chapéu do investidor, ou o chapéu do condomínio. Como operação. Procurador quase, né? Assim, responde por ele também, né? Isso. Exato. Então você vai ali mediando, né? E encontrando o ponto de equilíbrio entre os 3, né? Bacana. O que não é fácil. E aí, respondendo a pergunta do Albélio, né, em São Paulo hoje, eu vejo que nós temos uma busca muito grande pelas certificações. Porque ter um empreendimento certificado aumenta a rentabilidade, né? Porque as empresas querem estar nos empreendimentos que se preocupam com essa questão da sustentabilidade, por exemplo, né? Ou um outro do bem-estar dos seus, que a certificação é
né, que as pessoas querem oferecer a cada dia mais para os seus colaboradores um local onde eles possam trabalhar, mas também oferecer um momento ali de descompressão, né, porque já entendeu-se que isso aumenta a produtividade de cada pessoa. Então, bacana. São Paulo, isso já é muito forte. Aqui em Manaus, nós temos certificação nos nossos empreendimentos, mas essa busca e essa demanda alta que existe em São Paulo, cada dia mais, né? Quando você vai alugar um empreendimento, uma das primeiras perguntas é: quais as certificações que vocês possuem? Aqui, por estarmos num ambiente, né, hoje eu atuo em parques logísticos, num ambiente mais fabril, né, ele existe sim, é um diferencial, mas ainda não é uma exigência tão grande quanto em São Paulo, por exemplo. Mas nós, por exemplo, aqui nós tomamos muitos cuidados com a sustentabilidade e com a questão ambiental. Inclusive, os nossos empreendimentos são muito grandes e, de vez em quando, acontece a entrada de um animal, né? Um gato, um cachorro, ou alguém que traz, né? Encontrou na rua, deixa ele aqui dentro. E aí nós temos um contrato com uma empresa que vem, que recolhe esse animal, que faz todo um trabalho de castração, de vermifugação, enfim, que tem todos os cuidados necessários para que esse animal possa encontrar, né, uma família que vá adotá-lo. Legal. Então é bem mas interessante. A gente tem um fator cultural muito forte, né, nessa questão que você está falando de certificações. São Paulo tem um mundo corporativo muito tá na veia de São Paulo, né? Mercado mais maduro, mercado mais maduro, diferente. Sim. Com uma cultura completamente diferente de Manaus, né? A gente tem operações também em Manaus, igual eu falei, onde a gente vê, tanto em São Paulo quanto em Manaus, a gente tem operação, e a gente vê mesmo a questão do relacionamento com as pessoas, tudo é diferente, né? A relação toda é diferente do início ao fim do processo, né? Mas a tendência é que Manaus tenha uma exigência maior por isso também futuramente, né? Sim, com certeza. Porque a tendência é que as empresas ao longo do tempo comecem a exigir e a querer oferecer uma experiência cada vez melhor, né? Porque como consumidores nós também estamos buscando isso. Como consumidores nós também queremos saber como é feito, como é produzido aquele produto, né? Quais foram as premissas, né? Quais as certificações adotadas, porque a gente sabe que uma vez que você certifique, você precisa seguir aquele processo, né? A gente volta de novo nos processos, né, Albélio? Exato. Que os processos precisam ser seguidos, né? Que a gente precisa ter um controle maior de tudo isso, para não perder essa certificação. Então, eu creio que a certificação é um caminho sem volta, né? E é uma evolução para a gestão. A cada dia nós vamos ter mais certificações, isso será um pré-requisito cada vez mais importante e determinante para que os locatários decidam por essa ou aquela propriedade, né? E, por consequência, a experiência que eles têm em cada um desses empreendimentos está diretamente conectado à rentabilidade de todo o processo. Perfeitamente. Bacana. A gente tá aqui já com o tempo meio corrido, né? Mas eu queria chegar num ponto para as pessoas que estão iniciando também. As pessoas, você mesmo colocou que você convive com muitos síndicos, né? Então, você tem muitos síndicos aí na sua equipe, falou um pouquinho da convivência. O que na sua visão, você acha de habilidade que um síndico pode desenvolver, deve desenvolver, para se tornar um gestor de propriedades, para poder entregar para os moradores, os investidores de um condomínio, de apartamentos, ou mesmo comerciais, aquilo que eles desejam, que é a valorização, que é o bem-estar comum do dia a dia, assim. O que um síndico precisa se qualificar?
Só fazendo uma correção, né? Hoje eu não convivo mais com tantos síndicos, né? Hoje minha realidade ela é um pouquinho diferente. Eu convivi com muitos, né? Quando eu estava em São Paulo, especialmente no Parque da Cidade, como eu disse que nós tínhamos 11, e depois na Faria Lima, enfim. Hoje não faz parte mais da minha realidade. Entretanto, respondendo a sua pergunta, a meu ver, uma das principais aptidões que um síndico precisa, além de ter um excelente relacionamento com as pessoas, é o conhecimento da área que eles atuam, o conhecimento de todos os processos necessários. Porque hoje em dia, também em São Paulo, nós temos uma ascensão grande do serviço profissional, dos síndicos profissionais, mas muitas vezes essas pessoas desconhecem o que é o mercado imobiliário, desconhecem as regras, né, básicas, às vezes não conhecem nem a convenção, né, que é ali a nossa, vamos dizer, a nossa carta magna em cada um dos empreendimentos, o regulamento interno. Mas mais que isso, é o desejo de entregar o melhor para todos os stakeholders. É você entender que você precisa manter o empreendimento valorizado, oferecendo uma rentabilidade alta para os seus investidores, né, ou mesmo para os seus moradores, porque se em algum momento eles quiserem vender aquele imóvel, ele precisa ter um valor de mercado atrativo, de preferência maior do que quando ele foi adquirido. Mas, no fim do dia, nós estamos falando de pessoas, né, e pessoas são diferentes, pessoas têm necessidades diferentes, e no mundo corporativo não é diferente disso, né? Você precisa valorizar o empreendimento, cuidar dos processos, acompanhar para que isso aconteça, ficar de olho na operação. E para tudo isso, né, nós temos aqui um exemplo vivo, que é o Albélio. Ou seja, continua estudando, continua cada dia. O que me fascina, né, na operação é que a cada momento você tem que aprender uma coisa nova, né? Você tem que saber um pouco do direito imobiliário, mas você também precisa entender sobre gestão de pessoas, né? Você precisa entender sobre o mercado investidor, quem está investindo em quê, os fundos imobiliários. Então, isso só para dar 3 exemplos do muito que a gente precisa aprender e estudar todos os dias. Então, se você quer ser síndico, se você quer entrar para fazer gestão de propriedade, você tem que gostar, né? Como eu repeti aqui a frase da minha atual líder, você tem que gostar de ser especialista em ser generalista. É óbvio, vai ter algumas matérias que você vai gostar mais, né? E aí tá tudo bem gostar mais, mas você precisa conhecer um pouco de cada coisa, então, senão não dá certo. Não, maravilha, eu acho que de tudo que a Ana falou, eu vou resumir aqui em 5 palavras que eu uso muito, né? Quando eu falo assim de estrutura interna de qualquer organização. E para mim, condomínio é uma organização dentro do que a gente falou. Então, nós falamos aqui, olha só, de objetivos, nós falamos de atividades, falamos de pessoas, processos e recursos. Então, observe que, para mim, tudo que a gente comentou hoje gira em torno disso, né, de como que eu faço o gerenciamento, né, que a gente fala assim, a gestão de todas essas 5 que estão ali entrelaçadas e que são interdependentes dentro desse processo. Mas eu diria mais, para quem está nos assistindo, que vai nos assistir, é que quando a gente já falou aqui sobre o perfil dos profissionais do futuro, que a gente falou de pensamento crítico, habilidade de comunicação, é exatamente o que um gestor de propriedade faz no nível que a Ana colocou aqui. Então essas habilidades que ela falou ali de comunicação, de relacionamento,
né, de pensamento crítico, de estratégia. De ter indicadores claros, né, Alberto? É importante demais isso, tratar o condomínio como um empreendimento mesmo, onde todo mundo tem normas e regras para serem cumpridas, né? Cumpridas. Então veja que a estrutura condominial, ela é uma estrutura social complexa. Ela não é uma estrutura que o do síndico hoje que vai lá para cuidar de pagamento de conta. Não. Você tem um papel muito mais além, como a Ana colocou, é um papel estratégico, e você tem investidores que estão envolvidos, então você tem que pensar nos investidores, você tem que pensar no mercado imobiliário como um todo. Então você tem um ecossistema totalmente interconectado e que o síndico, esse perfil que a gente está falando aqui, ele tem que ter essa visão. Não estou dizendo que ele tem que ser especialista, mas requer que ele tenha esse entendimento das leis do mercado imobiliário, como você colocou. Então, é uma coisa que vai muito mais além, né? E eu acho que essa participação aqui da Ana só engrandeceu tudo aquilo que a gente já vinha discutindo aqui ao longo do Síndico Mais Gestão, né? Eu acho que foi maravilhoso. Sem dúvida, foi muito bacana. A gente pode repetir, viu, Ana? Já fica o convite. Já fica o convite para a gente repetir. Já estou à disposição, quero agradecer a oportunidade, ao convite do Albélio, sempre muito gentil, né, e também aí do Sérgio, desejar muito sucesso e dizer que nós precisamos, dentro do mercado imobiliário, dentro da área de gestão, nós precisamos de iniciativas como a de vocês, né, para que cada vez nós tenhamos mais pessoas preparadas, mais pessoas especialistas, para que possamos entregar melhores resultados, melhores experiências para todo esse ecossistema que é o mundo do mercado imobiliário. Maravilha. E o próximo podcast nós vamos fazer em Manaus, porque quando o Sérgio for, eu vou com ele. Isso, venham! Eu não posso nem falar aqui, porque senão a minha operação vai exigir a minha ida, viu? Então, assim, eu não quero me comprometer, mas se possível, estarei aí, viu, Ana, Sérgio, junto com vocês. Vem, Sérgio, vem, eu tenho certeza que você vai adorar. Olha, Manaus é um mercado, e você tem operações aqui, você com certeza sabe disso, mas é um mercado muito peculiar, né? Sim. Mas ao mesmo tempo que é desafiador, é encantador também. Não tenho dúvida nenhuma. Tenho certeza que você vai gostar. E promissor, muito, né? Promissor. Manaus está entre as cidades muito que mais crescem no Brasil há mais de 10 anos. Aí está entre as principais cidades de crescimento no Brasil. Então tem um mercado gigantesco aí para ser explorado. Exatamente, então já passou da hora de você vir, já termina aqui, já compra a passagem. Pronto. E é isso aí, obrigado mais uma vez, Ana, obrigado Albélio, obrigado Sérgio. Finalizamos hoje mais um episódio super especial do Síndico Mais Gestão. Curte a gente nas redes, compartilha com outros síndicos e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.